minha parte acabou e a nossa irmã Maria vai conduzir. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu gostei muito da história dos puro suco. Como que é? Puro suco da Assembleia. Glória a Deus. Amém? A igreja está aqui? Glória a Jesus. Eu me sinto muito honrada, né? Muito honrada pelo Senhor me colocar do lado dessas duas mulheres. Meu Deus, olha o que Jesus faz na vida da gente. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar um pouco sobre intimidade. Vai ser breve, infelizmente, mas muita gente às vezes pergunta, né, o que é intimidade. Todo mundo aqui tem algum amigo íntimo? Amigo íntimo mesmo, não aqueles amigos, né, que todo mundo é amigo. Amigo íntimo, amigo que você sabe que na hora de maior aflição você pode contar com ele. Todo mundo tem? O meu amigo íntimo é meu esposo, glória a Deus por isso. E o Senhor nos dá esse presente, né? E o Senhor, Ele quer ser seu amigo íntimo. A Bíblia diz que Ele revela segredos aos seus amigos. Então, queira receber os segredos do Senhor na sua vida. Então, eu gostaria de começar perguntando para a pastora Vilma. É isso aí. Para você, o que é intimidade? Pai, Senhor, irmãos. Amém. Bom, para mim, intimidade é buscar um relacionamento com Deus. E a gente sempre fala que buscar um relacionamento, né, é orar, jejuar, porque isso atrai realmente a presença de Deus. Mas o maior relacionamento que nós podemos ter é com a Bíblia. Nós não podemos nos relacionar com quem nós não conhecemos. Então a Bíblia te aproxima desse Deus que você conhece, que você anda. E não tem como você ter uma vida de intimidade com Deus. Tem como falar de intimidade sem falar da palavra de Deus. Se você tem intimidade com a palavra de Deus, você tem intimidade com Deus. E através da palavra de Deus você desenvolve todos os outros relacionamentos que nós construímos, tanto através da oração quanto através do jejum, porque a gente só sabe o real sentido disso através da palavra. Então, para mim, intimidade com Deus é não só conhecer o Deus da palavra, mas conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Tati, você tem alguma outra forma de descrever intimidade? Paz, Senhor, Berenice Itaquá. Glória a Deus, hein? Que festa linda. Bem, todas as vezes que fala de intimidade, eu me lembro de Moisés, porque eu me lembro da intimidade que Moisés tinha de falar com Deus face a face, né? Que é uma coisa tão profunda. E eu lembro de dois pontos principais. O primeiro, quando a gente tem intimidade com alguém, a gente não fala só de forma formal com essa pessoa, mas a gente fala com ela o tempo todo, às vezes de forma formal, às vezes de forma mais informal, às vezes num desespero, às vezes na alegria. Então, intimidade, você tem intimidade com alguém que você conta os seus momentos bons, os seus momentos difíceis. Você tem intimidade com alguém que você pede conselhos. Então, quando eu penso em Moisés, eu penso em uma coisa muito interessante. Primeiro, que Moisés não fazia nada sem antes falar com Deus. E todas as vezes que ele tinha qualquer dúvida, ele ia procurar a Deus. E a segunda coisa principal que eu vejo é o seguinte: todas as vezes que Moisés ficava aflito, ou que o dia ficava difícil, ele deixava o arraial para trás e ia para a tenda falar com Deus. Então eu acho que o maior sinal de intimidade é quando a gente fala com Deus o tempo todo. Não que nós estejamos o tempo todo de joelhos orando, mas às vezes a gente está num transporte público e está falando com Deus. Às vezes a gente está cuidando dos nossos filhos e está falando com Deus. Então quem tem intimidade fala com Deus o tempo todo. Para mim é isso. A gente às vezes acha, vê pessoas, né, orando e falando línguas e se emocionando, e você fala, nossa, aquela pessoa ali tem intimidade com Deus. E nem sempre é isso, né? A intimidade, ela é no seu secreto. A intimidade, ela é no seu dia a dia. A intimidade, ela é quando você passa por aflições e você sabe que existe um amigo íntimo que vai te auxiliar, que vai te consolar, que vai te direcionar, né? E nem sempre ela está relacionada ao arrepiar, né? Nem sempre ela está relacionada a você vir aqui, levantar as mãos
e você declarar, como você declarou naquele louvor, né? Que você é responsável. Então você precisa entender isso, que você é realmente a pessoa responsável. A intimidade nem sempre é aparente, né? Às vezes a pessoa não é possível ver, porque a intimidade é entre as duas pessoas que são íntimas e não entre quem está de fora, né? Na verdade, eu acredito que a intimidade, o caráter cristão, ele é construído quando ninguém vê. Exatamente. Eu me lembro, já entrando no próximo tema, que ele fala sobre experiências, né? Qual é a sua maior experiência? Eu tenho algumas, mas eu gostaria muito de compartilhar uma que quando o Senhor me chamou, isso há 20 e poucos anos atrás, tinha uma líder de jovens, e aquela mulher, ela não falava em línguas, ela não sapateava, ela não fazia nada disso. Mas era uma mulher que tinha uma intimidade absurda com Deus. Eu me lembro que no começo quando a gente começa o Evangelho, né, a gente vai sendo tratado, moldado, e a gente passa por muitas aflições. E eu passava por muitas aflições. E às vezes eu ia só na casa dela só tomar um café. E ela começava a contar coisas. E eu falava, meu Deus, e Deus falava com a minha alma de uma forma que me construía, né? Me construía. E era a forma que aquela mulher tinha da intimidade com o Senhor. Então a intimidade que ela tinha com Deus gerava em mim coisas extraordinárias. E era uma mulher que realmente não tinha nada de levantar as mãos. E eu ficava impressionada. E eu acreditava que todo mundo tinha que ter, né, aquilo. Eu tinha que levantar as mãos e falar em língua, sapatear e rodapiar. E não está relacionado a isso. Ela tinha uma intimidade incrível, incrível, que até hoje para mim é um grande exemplo de mulher de Deus. Você quer contar alguma experiência aí de intimidade? Quero. É certo que na nossa caminhada de muitos anos na presença de Deus, a gente já vivenciou muitos milagres, grandes coisas, né? Eu já vivi milagres dentro da minha casa de saúde, de provisão, mas eu quero contar uma experiência que fala sobre quem tem intimidade com Deus, vive a presença de Deus nas coisas pequenas do dia a dia. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus faz coisas grandiosas, mas Ele também está presente na nossa rotina, na nossa oração diária. Então eu vou contar a última que aconteceu. Na semana passada eu tive um problema no meu trabalho e eu fiquei muito aflita. Eu passei alguns dias sem dormir e fiquei, sabe, orando e achando que eu ia ter que desistir de um projeto, muito preocupada. E um dia, na terça-feira, eu fui dormir e sonhei a noite toda com uma irmã, muito amiga minha, que eu não via há um tempo. E ela me disse, era como se ela quisesse me dizer algo no sonho. Eu acordei e falei, vou ligar para ela. Só que entre esse vou ligar para ela, fui escovar os dentes, fui fazer meu devocional. Quando eu peguei o meu celular, a primeira mensagem era dela. E ela disse assim, Tati, sonhei com você a noite toda. E eu já comecei a chorar, porque vocês sabem que eu não sou chorona, né, irmãos? E aí, ela me falou assim, Deus me mandou te dizer que toda essa sua aflição, você vai precisar deixar ela de lado, porque o que Ele te prometeu vai acontecer. Porque tudo que Ele te falou que Ele ia fazer, Ele vai fazer. E você precisa crer. E ela leu para mim aquele texto de Marta e Maria, sabe? Disse, você não precisa estar aflita com nada. Porque Deus me disse que Ele sabe de todas as coisas. Então eu entendi que intimidade com Deus é isso. É viver Deus todos os dias. É viver a presença de Deus nas aflições do dia a dia, além das coisas, dos grandes milagres que Deus pode operar. Mas nós precisamos começar a ver Deus nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Amém. Meu maior momento de intimidade com Deus que eu vivi foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu quebrei essa perna esquerda, que fiquei 6 meses com ela mobilizada. E eu sempre criei muitos objetivos na minha vida. Então a minha vontade era sempre ser independente, não depender financeiramente dos meus pais, sair de casa muito cedo. Eu morei sozinha aos 17 anos, entrei na faculdade também, então eu sempre quis isso. E servir a Deus. Só que eu servia a Deus de uma maneira muito superficial, né? Do jeito que eu queria, do jeito que eu achava, porque o Evangelho tinha que se adaptar a mim, ao meu modo de enxergar Jesus. E um dia, nessa mobilidade, quebrando essa perna,
Deus falou muito comigo, porque eu comecei a orar e falei, Deus, eu quebrei minha perna, estou em casa sozinha, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, tive que trancar a faculdade. O meu pastor não veio me visitar, minha líder não veio me visitar, os irmãos não vieram me visitar. Eu fiquei abandonada, eu falei, gente, que evangelho é esse que abandona alguém, né? E fiquei questionando Deus e naquele momento de oração, falando com Deus, eu chorei muito e eu percebi que era um quebrantamento. E naquele dia, a missionária Aline sempre fez parte da minha vida de intimidade com Deus, né? Ela veio me visitar nesse dia e ela falou, olha, Deus te parou, porque você não é autossuficiente. E Deus está te parando porque Ele quer te mostrar quem Ele é. Então talvez você esteja aqui vivendo isso, um momento de solitude, um momento de solidão, onde você acusa as pessoas por te deixarem sozinha, por te abandonarem. Mas o Evangelho de Jesus é sobre você ser dependente dEle. Não ser dependente de ninguém. Porque quando Deus te coloca a sós é porque Ele quer um momento de intimidade com você. Os amigos vão te abandonar. A igreja nunca vai te abandonar porque a igreja é de Jesus. Mas as pessoas vão te abandonar. Porque você precisa parar para entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. E aquilo foi tão pesado para mim, irmãos, que eu disse para Deus, Deus, pega leve comigo, tô enferma, eu tô sozinha. E esse momento foi o momento em que eu consegui realmente abandonar tudo que estava à minha volta para buscar a Deus. Intimidade com Deus é fazer algo que ninguém vê, é porque Deus constrói o seu caráter quando ninguém vê. Você não precisa orar muito alto, você não precisa falar em línguas muito alto, você não precisa ser, sabe, o melhor ministro, mas você precisa ter um relacionamento construtivo com o Senhor diariamente. Se for preciso, Ele vai te parar. Se for preciso, você vai estar sozinho. Mas a presença de Jesus é o mais importante. E eu lembro que finalizando, né, só para terminar esse momento que foi onde eu comecei a construir a minha vida com Deus de busca, de oração. E minha mãe me ajudou muito também, começou a orar comigo nas madrugadas. E eu comecei a construir pouco a pouco um relacionamento com Deus, que foi o que me sustentou até aqui, né? E eu lembro que eu tive não só uma experiência espiritual muito maravilhosa em casa, mas também o diabo se levantou contra a minha vida. Eu passei por um momento, uma noite tenebrosa, onde o diabo se levantou e eu sentia como se ele quisesse me matar mesmo, me sufocar. Então, o diabo vai se levantar, vão vir as tempestades, os ventos, mas o momento precioso de intimidade com Deus, de você estar a sós, vão te fazer resistir os dias maus e vão te fazer vencer. Porque o caráter que Deus constrói em nós, quando nós estamos a sós com Ele, é o que a Tati falou aqui. São profundezas e riquezas que nós só encontramos quando estamos a sós com Jesus. Então essa foi a maior experiência que eu lembro, assim, que marcou a minha vida, onde Deus falou pra mim também. Eu lembro que eu abri a Bíblia e falei, Deus, fala comigo. Ele disse, eu corrijo todos os filhos a quem eu amo. Então aquele era o momento de Deus me corrigir. E quando o filho aceita a correção, ele não só se sente amado, né? Que o amor de Deus vem através dessa correção, mas ele se sente parte da eternidade, que é o que o Senhor tem para nós. Então essa foi a maior experiência que eu já vivi na minha vida cristã, e é o que me fez firme e constante e abundante no trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não cai em vão. Glória a Deus. Eu entendo que a intimidade, que nosso amigo íntimo, ele nos constrange muitas vezes. Ele nos corrige. Ele tem coragem de dizer coisas que outras pessoas não diriam. Então, a intimidade, ela forja caráter. A intimidade, ela te diz muitas vezes o quanto você precisa melhorar, aonde você precisa melhorar. E eu tenho tido muitas experiências em relação a isso, com a intimidade, né? Coisas que muitas vezes nós não queremos abandonar e o Senhor fala, para você ser íntimo, é necessário. Isso não cabe mais. Esse lugar já não é mais, não pertence mais. Você não pertence mais a esse ambiente. Hoje, ainda falando com a irmã, e eu entendo que o processo de intimidade que o Senhor tem na vida dela tem sido fantástico. Porque ela me contou uma experiência e eu falei, isso é intimidade. De coisas que ela fazia e ela teve vontade de fazer. E ela tentou fazer e não conseguiu mais fazer. Porque isso chama intimidade. Aqui tem uma descrição
do vocabulário que fala assim, significado de intimidade, relação muito próxima, amizade íntima. Então é sobre isso. É sobre você entender que o amigo, ele é constante. Mas para você ter a intimidade, precisa haver um relacionamento. Então é necessário que você aprenda a se relacionar com o Senhor, para que você possa ser íntimo dele. É a mesma coisa quando chega um irmão novo aqui na igreja, e aí você, como você não conhece, né? Ô, paz, amado, paz, e de repente você começa a sentar do lado. E de repente você, por algum momento, sei lá, troca um telefone. E de repente, essa bênção virou sua amiga íntima. Aquela que você liga pedindo oração. Aquela que tem momentos do seu dia que você sente saudades. Fala, oi, amada paz, estou com saudade de você. Isso é relacionamento. E para gerar essa intimidade, teve um relacionamento. Então você precisa aprender a relacionar-se com Deus, para que você possa ser íntimo de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para a pastora Vilma quais são os caminhos que nos levam a esse relacionamento e que gera essa intimidade.